Olá, meus amigos no Brasil e em todos os lugares onde chega este noticiário. Novamente com vocês, Marcos Iskind, falando da linda e florida Holon. Hoje, dia 10 de julho de 2023, dia 21 de Tamuz de 5783. Antes de iniciar o nosso noticiário, eu peço a você que ainda não se inscreveu, que inscreva-se no canal. Aproveite ao final da nossa transmissão. Se você gostou, clique no like. Compartilhe o nosso canal com seus amigos e familiares. E sem mais delongas, vamos então às manchetes de hoje. Proposta de mudança na legislação jurídica incendeia Israel. Hassan Youssef, pai do Príncipe Verde, foi libertado da prisão. A Arábia Saudita passa por verdadeira revolução. E Israel tem interesse em fortalecer a autoridade palestina e optou por isso. Israel vem vivendo um período de muita agitação popular. No sábado à noite, tal como ocorre há 27 semanas consecutivas, multidões saíram às ruas para protestar contra as mudanças na legislação que estão sendo propostas pelo atual governo. A mais recente das propostas governamentais é a eliminação do princípio de razoabilidade, que vai à primeira votação no final da tarde de hoje. O princípio de razoabilidade é o que permite ao Supremo cancelar uma decisão governamental que extrapole a alçada da pessoa que o estabeleceu e, portanto, pretende o atual governo, será considerado nulo e sem efeito. A proposta de anular completamente o princípio da razoabilidade significa reduzir a capacidade do tribunal de examinar muitas das decisões, como nomeações, demissões, apoios públicos, planejamento de construções, processos criminais e outros. A abolição do princípio de razoabilidade significa dar aos ministros a capacidade ilimitada de tomar qualquer decisão que possam até ferir gravemente direitos civis ou permitir ações de corrupção governamental. Abolir o princípio da razoabilidade retirará dos cidadãos o freio quase único ao poder do governo. Essa é uma proposta extrema, inaceitável em qualquer sistema legal e contrária ao sistema legal israelense, alegam os manifestantes. Para aprovar uma lei, são necessárias 3 votações no parlamento israelense, e a primeira das que visam a eliminação do princípio de razoabilidade, como eu disse, ocorrerá no final do dia de hoje. Organizações civis decretaram amanhã um dia de manifestações por todo o país. A maior parte das empresas de alta tecnologia e de publicidade no Estado de Israel já autorizaram seus funcionários a fazerem greve sem serem descontados dos seus dias de trabalho ou de seus direitos. Na manhã de hoje, a principal organização dos empresários israelenses solicitou a todos os seus membros que permitam aos funcionários participarem das manifestações sem quaisquer reduções nos seus ganhos. A rede Big, dona de 26 shopping centers no país, anunciou que todos os seus shoppings estarão fechados nesta terça-feira. Mas nem todos os lojistas concordam. Muitos lojistas alegam que a rede Big não terá nenhum prejuízo com a suspensão das atividades e que as perdas recairão somente sobre os lojistas. Os organizadores das manifestações pretendem fazer amanhã imensas passeatas pelo país, atrapalhar o funcionamento do aeroporto internacional e dificultar o trânsito nas estradas. A adesão, aparentemente, será bastante alta e contribui para a grande polarização entre apoiadores e oposição ao governo. A polícia acaba de anunciar que designará locais específicos para as manifestações, mas não permitirá a interrupção do trânsito nas estradas e tampouco atos que possam atrasar a chegada ou saída de voos. Há uma ampla maioria no país contra a mudança das leis que são vistas por muitos como um passo gigante em direção antidemocrática. Levantamento feito pelo canal 12 de televisão israelense mostra que 73% da população israelense não aceita a
o cancelamento do princípio de razoabilidade. O mundo deve se lembrar bastante daquele que foi chamado de Príncipe Verde ou também de Filho do Hamas. Trata-se de Mossab Hassan Youssef, filho do mais alto dirigente do Hamas na Cisjordânia, Hassan Youssef. O seu pai, Hassan Youssef, é fundador e considerado um dos mais radicais ativistas do Hamas, que não aceita qualquer conversa sobre reaproximação entre Israel e os palestinos. Ele apoia atos de terror como instrumentos de luta. Foi um dos líderes de ambas as intifadas que ceifaram milhares de vidas de inocentes. Presos inúmeras vezes, num total de pena cumprida de 23 anos, ele foi libertado ontem após cumprir mais uma pena em prisão israelense. Seu filho Mossab, que foi criada numa casa absolutamente identificada com o Hamas, considera o movimento como um dos maiores propagadores do terror no mundo e rompeu com as tradições familiares, passando a colaborar com Israel. Em 2007, o seu filho converteu-se ao cristianismo e emigrou para os Estados Unidos como refugiado. Lá ele é considerado um herói. O seu irmão mais jovem, Suhaib, também é crítico do Hamas e das atividades terroristas do pai. Nada indica que Hassan Youssef, que saiu ontem da prisão, deixará o rumo do terror. A Arábia Saudita, até muito pouco tempo atrás, era um país extremamente fechado ao mundo. Turismo estrangeiro quase que proibido, investimentos estrangeiros barrados, as mulheres não podiam sair às ruas sem acompanhamento masculino e sequer pensar em dirigir. Tudo começou a mudar quando Mahmoud bin Salman, o príncipe herdeiro, se tornou o governante de fato a partir da doença de seu pai. Bin Salman, conhecido internacionalmente como MBS, é um jovem bem educado, hoje com 37 anos, que colocou como meta que seu país se torne uma potência no Oriente Médio até o ano de 2030. Para isso, abriu o país a investimentos estrangeiros, abriu as portas do país ao turismo, reduziu as restrições às mulheres, aboliu a polícia de costume. Hoje, as mulheres podem sair às ruas sem acompanhamento masculino, podem estudar em faculdades, podem andar nas ruas sem cobrir a cabeça e podem até dirigir veículos. MBS quer diminuir a dependência do seu país do petróleo, tal como já fazem os Emirados Árabes Unidos. Para tornar seu país mais conhecido no mundo e levá-lo também às páginas de esportes, MBS decidiu trazer astros do futebol mundial para jogar em seu país. Hoje já jogam na Arábia Saudita astros como N'Golo Kanté, Karim Benzema e Cristiano Ronaldo. A Arábia Saudita vai caminhando para uma integração ao mundo ocidental. A paz com Israel ainda é distante, mas já não se vê mais como impossível. Israel se propõe a agir para evitar o total colapso da autoridade palestina. A autoridade palestina tem um comportamento menos extremista que grupos como Hamas e a Jihad Islâmica, este apoiado pelo Irã. Esses grupos vêm se fortalecendo muito na área sob domínio da autoridade palestina, colocando inclusive a autoridade palestina em xeque nas regiões que ela domina. O gabinete israelense, em reunião ontem, decidiu tomar medidas para fortalecer economicamente as áreas sob o controle da autoridade palestina, apesar de não especificar como isso poderá ser feito. Para isso, o gabinete decidiu também avançar com demandas frente à autoridade palestina, para que ela pare com ações contra Israel na arena legal e na política internacional, que ela pare o seu incitamento na mídia e retire o incitamento nos livros educacionais, que pare os pagamentos aos terroristas e assassinos e também que impeça a construção ilegal na área C. O gabinete do primeiro-ministro Bibi Netanyahu não forneceu detalhes como salvará a autoridade palestina ou como impedirá que ela venha a continuar incitando contra Israel. Mas, sem dúvida, uma autoridade palestina mais fraca seria uma
tremenda força para o crescimento do Hamas e da Jihad Islâmica, movimentos cujas bases pleiteiam a eliminação do Estado de Israel e, como eles dizem, jogar os judeus ao mar. Amigos, o noticiário de hoje termina por aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça-o agora. Ajude-nos, é muito importante. Seus comentários e os seus likes ao final deste programa nos incentivam a continuar fazendo. Nos encontraremos novamente, se Deus quiser, na próxima quinta-feira com o Radar do Mundo Judaico e na segunda-feira seguinte com o novo Notícias de Israel. Até lá, amigos. Felicidades.